Fala, Sérgio Omar. E aí, cara, O como é que Neymar não tá? pôde vir, o Hélice veio no lugar dele. Ah, que beleza, então. Como é que tá, cara? Então, o Hélice não pôde vir, o Neymar não pôde vir, o Hélice veio no lugar dele. E aí, Ah, que beleza? beleza. Tranquilão, tudo certo. E é, tudo certo. E aí? Tudo bem, cara. Neymar, Aham. primeiramente, cara, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouco sobre a carreira do Alice Cooper, né, cara, que é talvez uma das figuras mais importantes da história. Eu cito sempre uma frase que o Tony Monteiro, da Road Crew, mas na época que ele escrevia para Rock Brigade, ele fez um. Eu lembro que ele contou um pouquinho da história do Alice Cooper e ele terminou com uma frase que resume bem, né? Que se hoje a gente gosta desse tal de heavy metal, muito disso é culpa do Alice Cooper. Então, Com queria te certeza. agradecer e também já de tabela agradecer o Zé Henrique Godoy, que acabou fazendo esse meio campo, que na realidade eu tinha convidado o Zé para conversar a respeito, e o Zé disse, não, cara, não, eu não. Tem um cara muito mais fera que lá em São Paulo, lá o Neymar, esse cara sabe muito de Alice Cooper. Então convida ele que Ele ele me vai ficar falou, bem feliz de poder falar. Então, ele me falou, mais uma vez, eu agradecer. eu que agradeço a oportunidade. O Zé me falou que o convite tinha sido feito para ele originalmente, né? Aí ele falou, não, aí ele falou que lembrou de mim, né? E me recomendou para fazer esse vídeo com você. Eu agradeço muito a ele também, né? Porque afinal de contas é sempre um prazer falar sobre o Hélice, né? Que é o meu herói desde a infância aí do rock and roll, né? É isso Legal, cara, aí. legal. Alice Cooper, né, cara, nascido Vincent Damon Fournier, né, em 1948, cara. Alice Cooper tem a idade do meu pai, cara, a idade do meu pai, cara, em Uhum. 1948. E, cara, o Então. Alice Cooper, antes da gente falar sobre a carreira dele, sobre as histórias que envolvem os mitos, as curiosidades que envolvem o nome Alice Cooper, nessa carreira longeva dele aí, de mais de 50 anos de carreira, né, cara? Uhum. Eu queria te perguntar, Neymar, como é que foi, cara, que tu conheceu o Alice Cooper? Como que a música do Alice Cooper entrou na tua vida e que te tornasse fã do Alice Cooper? Então, cara, é engraçado porque eu lembro de ouvir falar e ver alguma coisa do Alice Cooper em televisão, principalmente em televisão, em jornal, alguma coisa assim, desde criança, entendeu? Desde, sei lá, dos meus 7, 8 anos de idade, eu já via alguma coisa referente ao Alice Cooper aqui e ali, né? E eu acabei, sei lá, me interessando em conhecer, só que naquela época, anos 70, muito longe de ter internet, muito longe de ter qualquer outra, né, alguma forma mais fácil de acesso, né? Mas eu fui procurando, e de vez em quando ouvia alguma música na rádio, que eu via que era dele, acabava me interessando também, então via alguma coisa de revista, e foi assim, aos poucos eu fui vendo algum material referente a ele. O que é interessante também é que naquela época, na época de 74, né, eu tinha de 7 para 8 anos, e foi o ano que ele veio para cá, em 74, fez os primeiros shows aqui, tinha essa repercussão, tinha essa, né, jornais e tal, televisão. Só que depois de alguns anos, cara, parou, não se ouvia mais falar de Alice Cooper, não se via mais em televisão, não se, sabe, parou de se divulgar, né? E aí atiçou mais ainda a minha curiosidade de ir atrás da informação, né? Mas então, quando eu comecei a trabalhar, fui procurar discos e tudo mais. Foi mais ou menos assim. Então, comecei a me interessar ainda na infância. Ainda, cara. Você vê que ele realmente é um cara das antigas. Né? É Mas isso aí. assim, tu lembra assim qual foi a primeira música do Alice Cooper que tu ouviu, ou o primeiro álbum, aquilo que te chamou a atenção primeiramente no Alice Cooper? A primeira música deve ter sido alguma daquelas baladas românticas dos anos 70, que eu soube que era dele. Então, muito provavelmente foi I Never Cry. Tá? Agora, Never Cry foi trilha de novela, né? como eu procurava muito, né? Um dia eu estava na casa de um amigo meu e foi muito engraçado, cara, porque eu cismei de ir fuçar nos discos.
entendeu? Tinha lá, a gente estava lá na sala dele, a gente ia começar a jogar um jogo lá que eu acho que era o War na época, nem lembro exatamente qual jogo que era, mas a gente ia começar a jogar, e antes disso eu fui lá mexer nos discos, né? E aí eu pensei, será que tem alguma coisa de Alice Cooper aqui? Entendeu? E não deu outra, cara. A hora que eu tô lá fuçando, aparece um Schools Out, entendeu? E antes de começar a jogar e tal, eu falei assim, Paulo, por favor, dá para colocar esse disco, né? Entendeu? Alice Cooper é do meu primo, é um disco dele que tá aí, é do meu primo. Mas pode colocar? Dá para colocar? Ah, coloca, lógico, coloca aí pra gente ficar ouvindo enquanto a gente joga. E, cara, a hora que começou os primeiros acordes de Schools Out, né? Aquele riff, né? Memorável da introdução da Schools Out. E o vocal do Alice, né? Ainda é, para mim, a música mais marcante, assim, entendeu? Ainda é. E o disco, então, acabou sendo o meu disco de cabeceira, é o meu favorito do Alice até hoje. Mesmo tendo todos os álbuns dele, ainda é o meu favorito. Essa música, ela é tão, digamos assim, icônica, que eu lembro, assim, de vários, não é um nem dois, cara, são vários filmes americanos, assim, que tem lance com colégio, faculdade, né, colegial, que quando dá as férias é a música que toca, né, cara? Não tem outra música. Sempre Schools Out está ali na trilha sonora desses filmes que tem colégio, assim, americano, com adolescente americano. Então, tipo assim, o Alice Cooper envelheceu, mas aquela música dele lá de 70 e pouco seguiu, né? Sendo um hino que se imortalizou, né, cara? Totalmente atemporal. Foi lançado em 72, e assim, foi até um lance interessante porque eles aproveitaram a época das férias escolares, que é junho lá, né, as férias de fim de ano escolar. O ano letivo deles é de setembro a junho, né? Entendeu? Pega 2 anos, começa em setembro e vai até junho. Então, eles pegaram essa época do fim do ano letivo e lançaram o Schools Out nesse momento, entendeu? E a música pegou, assim, virou uma febre mesmo, né? E foi até aquele momento o maior hit dele e continua sendo até hoje, porque é como ele fala, esse momento de chegada das férias escolares é muito, né? É como se fosse um orgasmo para a garotada, né? Assim, eles esperam muito por isso, né? Então acabou virando um hino, né? Um hino da garotada. Sim. Com certeza. A carreira da Alice Cooper, né, Neymar, ela é uma carreira assim que a gente pode dizer que ela tem momentos, né? Ela se divide em momentos, assim, ela não foi algo assim linear, que a gente sabe que teve uma fase dele ali que foi bem conturbada, com relação a drogas, álcool, deu uma caída bem interessante, assim, em termos de qualidade, principalmente das composições, das faixas. Mas a gente pode dizer que a primeira fase da carreira do Alice Cooper e, por consequência, do Alice Cooper Group, né, foi aquela fase ali do Pretty for You, Muscle of Love, que foi o que durou o Alice Cooper Group, né, cara? Aí... Pretty for You, primeiro álbum, né? Sensacional, cara. Cara, assim, eu chamo, não só eu, muita gente chama a carreira do Alice Cooper de carreira montanha-russa, sabe? Cheia de altos e baixos. Por quê? Veja bem, na época do Pretty for You, por exemplo, o que ajudou eles a serem mais conhecidos foi o incidente que aconteceu no Toronto Rock and Roll Revival, que foi um festival que aconteceu em Toronto, né, no Canadá, e era um festival assim com bastante gente de nome. Tinha The Doors, tinha John Lennon e Yoko Ono, e o empresário dele, da banda, né, o Shep Gordon, que é o empresário do Alice até hoje, por acaso, né, não por acaso, conseguiu colocar o show do Alice Cooper entre o show dos Doors e do John Lennon, entendeu? Então, em vez de eles ter um show de abertura, um show banal de abertura, que pouquíssima gente ia ver, não, ele conseguiu colocar o show do Alice entre The Doors e John Lennon e Yoko Ono, cara. Aí que aconteceu? Diz a lenda que já estava meio que combinado entre o Shep Gordon, né, e uns caras lá da plateia de pegar aquela galinha que apareceu ali, entendeu? E jogar no palco.
entendeu? Naquele momento que foi jogada a galinha, eles estavam fazendo assim, destroçando travesseiros de pele de ganso, entendeu? Então tava aquela zoeira lá deles destruindo lá os travesseiros, né? E nessa parte, alguém da plateia, combinado lá com o Shep Gordon, jogou a galinha no palco, né? Aí o Hélice fala o seguinte, né, cara? Palavras dele. Eu vi aquela ave. É uma ave, tem penas, tem asas, vai voar. Quer dizer, a gente sabe que, sei lá, né? Ninguém acredita que uma galinha voe, né? Mas aí ele pegou a galinha no palco e jogou de volta para a plateia. Entendeu? Lógico que ela não voou. Caiu no meio da plateia e ela foi destroçada ali, né? Entendeu? E aí alguém da plateia ainda jogou de volta no palco, entendeu? Aí o que acontece? Virou notícia, né? E todos os jornais locais, né? Depois, no dia seguinte, né, do evento, colocaram essa notícia. Alice Cooper mata a galinha no palco, entendeu? Entendeu? E virou aquela manchete. O nome deles, ficou mais conhecido, né, a partir desse evento do que propriamente do lançamento do primeiro álbum. Entendeu? Sim. E era o que eles queriam, na verdade, né? Sim, foi um marketing, né? Porque e naquela época também, né? Era aquela história de falem bem, não falem mal, falem de mim, né? Sim, sim. E diz que quando ele falou com o Frank Zappa, que era o dono da gravadora deles na época, né? Falou no dia seguinte, aconteceu isso, saiu no jornal e tal. Aí disse que o Zappa falou para ele assim, não nega, entendeu? Não fala nada, faz de conta que foi isso mesmo. Entendeu? Por quê? Para alimentar essa notícia, essa mística aí, né, que se criou em torno do nome deles, né? Entendeu? A única coisa de ruim... Pode completar. Pode falar. Pode completar. Não, então, é que diz que a partir desse show, né, todo lugar que eles iam se apresentar, né, a Sociedade Protetora dos Animais local ia verificar se tinha alguma coisa assim, entendeu? Se eles planejavam fazer alguma coisa nesse sentido de novo. E que foi uma coisa totalmente incidental que aconteceu naquele show e muito provavelmente foi pensado na hora, não era uma coisa prevista, entendeu? E aconteceu, né? Desse jeito. Uhum. Aí você ia falar? A gente pode dizer assim, que teve o Alice Cooper Group, né, cara? Ele durou 4 anos, 5 anos, de 4 a 5 anos e lançaram 7 álbuns, né, cara? Que foi o Pretty for You, Easy Action, Love to Death, Killer, Schools Out, Billion Dollar Babies e o último que foi o Muscle of Love, já não teve tanta repercussão como os anteriores, né? Apesar de um bom álbum, ele já não mantinha aquela mesma pegada dos anteriores. Tu acredita que essa primeira fase aí, claro que aqui a gente está falando do Alice Cooper Group, né, cara? Que tinha o Glenn Buxton, Michael Bruce, James Dunaway e Neil Smith. Mas que esses 7 primeiros álbuns aqui foi aquilo que, digamos assim, norteou o que viria a ser o Alice Cooper dali para frente, quando ele saiu da banda, que ele pegou aquela sonoridade como se fosse para ele, cara, incorporou alguns elementos mais sombrios, né, como a gente vai ver no álbum de estreia da carreira solo dele, que é o Welcome to My Night, que é um pouco mais, digamos assim, sombrio perto do trabalho do Alice Cooper Group, trazendo mais esse lado teatral, do horror também, mas que esses primeiros 7 álbuns aqui nortearam a carreira dele, porque a gente vai ver que mais pra frente, bem mais pra frente, ali pelo ano 2000, quando saiu o The Eyes of Alice Cooper e o Dirty Diamonds, ele resgatou essa essência dos anos 70 para a sonoridade dele, que tinha ficado um pouco esquecida entre o final dos 80 e o início do 2000. Então, na verdade, eu vou até pegar um box aqui, ver se eu consigo mostrar para você. O box, opa, acho que está bem escuro aí, né? Tá escuro. Mas é a classe, então, aquela de Schools Out, né? Não, esse é um box comemorativo da banda, da banda original, tá? Sim. Da banda original. Chama Old School, né, que é as antigas, e retrata o período da banda de 64 a 74. Eles consideram
o período que eles se conheceram no colégio, né? E que eles formaram as primeiras bandas com o nome de E-Rigs, né? E depois The Spiders, The Nas, mesmo porque como The Spiders, que era o período de 65 a 66, eles chegaram a gravar singles, né? Então tem inclusive um single que é uma cover do Marvin Gaye, né? Chamada Hitchhike, que esse single chegou a ficar em primeiro lugar na parada de Detroit, entendeu? Ainda na época eles tinham eles ainda se chamavam The Spiders, né? The Spiders. Aí veio The Nas e aí veio o nome definitivo Alice Cooper. Eu acho assim, a banda original não existiria o Alice Cooper solo, ele não teria se lançado como um cantor solo se a banda Alice Cooper não tivesse existido. Eu acho assim, a banda é fundamental. Fundamental. Sim. Por quê? O Michael Bruce, que era um dos guitarrista e tecladista da banda, por exemplo, ele era um grande compositor. Tá? Ele fazia praticamente a música da banda, quem compunha era ele. E o Alice, as letras, né? Então, por exemplo, essa junção do Michael Bruce com o Alice formou a espinha dorsal assim, do som da Alice Cooper, junto também, a gente não pode esquecer, do Bob Ezrin, o produtor Bob Ezrin, que a partir do terceiro álbum, né, do Love It to Death, produziu até o Billion Dollar Babies. O Muscle of Love já não foi produzido por ele, né? Mas assim, sem dúvida, essa banda original, Alice, Michael Bruce, Glenn Buxton, que era o outro guitarrista, Dennis Dunaway, que era o baixista, e o Neil Smith, essa formação é fundamental para o Alice Cooper, cara. Tanto que todos eles participam do álbum atual, do último álbum que ele lançou agora, que é o Detroit Stories. Tem uma música que é eles todos cantando e, tipo, fazendo um teatrinho lá de ofendendo uns aos outros. Ele chama I Hate You, essa música. É uma das faixas mais legais desse álbum Detroit Stories que ele lançou recentemente. Né? Deixa eu te perguntar uma curiosidade, cara. Eu acho que eu já devo ter lido, mas eu não recordo. O nome Alice Cooper, de onde surgiu o nome Alice Cooper para o grupo e depois que ele adotou, né? Tem várias lendas sobre isso, né? A mais famosa é que eles estavam consultando aquela tábua, como é que chama? Ouija, né? Fazendo perguntas, né? Para aquela tábua, tal. Então, por exemplo, Neil Smith perguntou quem eu fui ou quem eu era numa vida passada e tal. E ela respondeu Platinum God, que foi um apelido que ele acabou adotando para si, né? Platinum, que acabou sendo, inclusive, o nome do álbum solo que ele lançou, né, que ele gravou a partir de 74 e foi lançado só décadas depois. Mas, assim, aí, sobre o Alice, né, pro Vince, né, que ainda era Vincent, né? Quem sou eu, né? Aí diz que a tábua foi soletrando lá, né, formando o nome Alice Cooper, né? Alice Cooper. Saiu na tábua, né? Então. E aí que vieram descobrir que essa, né, porque no caso Alice é o nome de mulher. Então essa Alice Cooper teria sido uma bruxa do século XVII que teria sido queimada viva pela Inquisição. Você entendeu? Então tem toda essa história mística em torno dessa personagem, né, dessa bruxa, que o Alice teria sido a reencarnação dessa bruxa e, portanto, eles teriam adotado para ele também, né, para a banda e para ele em particular, o nome Alice Cooper. Entendeu? Essa é a lenda mais... Uhum. Pode completar. Não, é isso mesmo. Uhum. É isso aí. Essa primeira fase também, né, Neymar, ela também cunhou clássicos assim que se perpetuaram ao longo do tempo, né, de toda a carreira dele, porque até hoje, em shows do Alice Cooper, é impossível, sei lá, no mínimo umas 6
7 faixas dessa fase aqui não serem tocadas no show dele. Uma carreira de mais de 50 anos, se a gente for analisar, né? Tu já dissesse que o teu álbum preferido é o Schools Out, certo? Sim. Sim. Mas assim, ainda se a gente for analisar essa primeira fase aqui, eu diria que ela foi a fase mais criativa, não apenas da banda, mas do Alice Cooper também, ou como é que tu classificaria essa primeira fase? Se tivesse que resumir essa primeira fase do Alice Cooper. Rock garagem, né? Rock, assim, tipo, som na caixa, básico, né? Não é muito elaborado, é um rock, assim, mais espontâneo, né? E eu acho que é a fase fundamental da carreira dele, entendeu? Essa fase, principalmente a partir do Love It to Death, até o Easy Action, né? Olha o Easy Action aqui, entendeu? Eles olha só, eles de costas, né? Cabelos compridos, dá a impressão que são garotas, né? Entendeu? Se você olhar, dá a impressão que são garotas, né? Então, a partir do Love It to Death, ele próprio, Alice diz, a banda Alice Cooper, como Alice Cooper, na verdade, começa no Love It to Death, porque é quando entra o Bob Ezrin como produtor, né? Entra o Bob Ezrin, e os clássicos, as verdadeiras músicas que moldaram o som da Alice Cooper começam a partir daí, né? Então é fundamental, essa fase é fundamental. Todo show do Alice até hoje tem pelo menos 7 ou 8 músicas dessa fase. Principalmente entre o Love It to Death e o Billion Dollar Babies. Sempre tem Billion Dollar Babies, sempre tem No More Mr. Nice Guy, sempre tem Under My Wheels, I'm 18, né? Sempre tem essas músicas. E, então é a fase fundamental. A partir do rompimento da banda, o som dele mudou muito, né? O som mudou muito e acabou suavizando um pouco, não é mais aquele hard rock muito agressivo, os temas passam a não ser aqueles temas rebeldes adolescentes, passa a ser uma coisa mais voltada para terror, mas também mais adulto, entendeu? Então teve uma mudança que assim os fãs originais não acompanharam, você entendeu? Muita gente largou o barco, digamos assim. Tanto que a partir do Goes to Hell, do Alice Cooper Goes to Hell, que é o álbum de 76, as vendagens começaram a cair, entendeu? E foi numa queda assim, sabe? Álbum depois de álbum. Foi caindo. E chegou numa fase meio... E qual teria sido a causa da separação dele, ter deixado esse grupo para seguir em carreira solo? Então, não tem ninguém deu uma versão definitiva sobre isso. Diz que a banda acabou aqui no Brasil, né? Diz que a banda acabou aqui no Brasil. Porque eles gravaram o Muscle of Love, que já não tinha mais o Bob Ezrin na produção, eram o Jack Richardson e o Jack Douglas, que trabalharam, por exemplo, com Aerosmith depois, né? Então, esse álbum já é muito diferente, já tem outra pegada, não tem aquela agressividade de músicas como Schools Out, e Billion Dollar Babies, e I Love the Dead, e já foi um álbum que vendeu menos, entendeu? É um álbum, sei lá, não é muito, digamos, não é a melhor fase da banda, né? Não é o melhor disco da banda. Não chegou a ter turnê nos Estados Unidos. Os shows que eles fizeram para esse álbum foram os shows da América do Sul, entendeu? Então eles estavam cada um no seu canto, né? Cada um no seu canto, e se reuniram para fazer os shows aqui na América do Sul, né? Então, cara, assim, é um álbum, sei lá, não teve aquele impacto, né? Não teve aquela coisa que teve até o Billion Dollar Babies, que foi o grande estouro da banda, né? E a separação, assim, pelo que eu entendo, já estavam separados nessa época, né? Já estava cada um na sua, pensando no que ia fazer,
Por quê? Porque o Michael Bruce já queria lançar o seu disco solo, né, que acabou acontecendo mesmo. O Neil Smith também estava gravando o Platinum God, que é o solo dele, né? O Glenn Buxton não estava bem de saúde, estava lá recolhido, entendeu? E, sei lá, cada um estava num momento, né? E assim, não chegou a ser discutido, vamos nos separar, vamos desmanchar a banda. Mas acabou acontecendo, cara. E nesse meio tempo, o Alice começou a planejar o Welcome to My Nightmare, né? Junto com o Bob Ezrin, né? Algumas ideias, na verdade, eram para ser colocadas no próximo álbum da banda, né? Mas aí, com a separação... Mas assim, a separação, a princípio, não teve uma, tipo... Ninguém veio a público falar, nós nos separamos, nós dissolvemos a banda, ninguém veio a público questionar nada, nem processar, nem nada. Acabou acontecendo e cada um tomou seu rumo. Entendeu? E tu dissesse, né, tu comentasse que o Music of Love ele já era um álbum que já não teve aquela mesma repercussão dos trabalhos anteriores, né, já tinha dado uma certa caída na qualidade, e os trabalhos que vieram do Alice Cooper a partir do Welcome to My Nightmare também já não se mantinham numa ascendente. Né? O Welcome to My Nightmare é um bom álbum, tal, o Ghost to Hell também, mas ele começa a dar uma caída. E essa caída, ela se sente muito quando se adentra a década de 80 com o Flush the Fashion. Que tem aqueles 4 álbuns que muitos dos fãs dizem assim, pô, esses 4 aqui não precisavam existir, que é o Flush the Fashion, o Special Forces, Zipper Catch e o Dada. O Dada talvez seja o mais terrível de todos, assim, digamos, desses 4 álbuns, né? Mas também a gente tem que considerar que o Alice Cooper vivia uma fase pessoal bastante conturbada por causa do uso do álcool. Ele teve problemas muito sérios com o álcool. Tu acha que esses problemas que ele vinha tendo já vinham da época lá do Alice Cooper Group e vieram se repetindo trabalho a trabalho até combinar nesses 4 aqui, que foram, digamos assim, os pontos mais baixos da carreira dele? É assim, vamos começar pela fase 76 a 79, tá? Que é onde ele lançou os álbuns Alice Cooper Goes to Hell, Lace and Whiskey e o From the Inside, tá? Essa trilogia aí é considerada a trilogia biográfica dele. Por quê? Porque a maioria das músicas desses 3 álbuns trata do problema dele com o alcoolismo, entendeu? A própria I Never Cry, que muita gente acha que é uma balada romântica, na verdade é ele narrando ou relatando problemas ou dificuldades dele, né, de mentais e emocionais por causa do alcoolismo, né? Não é uma canção de amor, entendeu? E muitas músicas nesses 3 álbuns, né, fala dele enquanto personagem considerado vilão do rock, a própria faixa de abertura, né, do Alice Cooper Goes to Hell, a Go to Hell, né? Nesse álbum também tem a Guilty, que fala dessa mesma temática, dele ser o cara mal entendido, mal compreendido, considerado vilão, né? Entendeu? No Lace and Whiskey, que é o álbum de 77, a temática já passa a ser mais a questão pessoal do envolvimento com o álcool, né? E falando muito disso. E no From the Inside, que fecha essa trilogia, é o álbum que fala da internação dele, do tratamento dele de alcoolismo, né? Todas as músicas do From the Inside são baseadas nas experiências e em personagens, pessoas que ele conheceu dentro dessa clínica, com exceção da How You Gonna See Me Now, que é a balada romântica, que é baseada numa carta que ele enviou para a esposa dele, a Cheryl, durante a internação. Todas as outras faixas são baseadas em experiências que ele viveu com outros internos da clínica, né? Tá, então ele faz esses 3 álbuns, a vendagem continua caindo, ele emplaca 4 baladas, começando com a Only Women Bleed, do Welcome to My Nightmare, aí no Ghost to Hell vem a I Never Cry, no Lace and Whiskey vem a You and Me, e no From the Inside
vem a How You Gonna See Me Now. 3 baladas, digamos, românticas, que mudam totalmente a imagem dele perante o público que fez a fama dele. Pô, a gente não estava esperando isso de você, não é? Então, e nessa fase, realmente, ele achava que, por exemplo, no From the Inside ele estaria melhorando a de saúde, né, e tal. Ele estava até comemorando, né, digamos assim. Era um álbum meio que comemorando a volta, a cura do alcoolismo, que acabou não acontecendo. Entendeu? Aí quando chega o Flush the Fashion, que é o álbum de 80, né, o Flush the Fashion é um álbum totalmente irregular. Né? Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Deixa eu pegar eles aqui, peraí. O Flush the Fashion, né? Ó, Alice Cooper 80. Por quê 80? Ele está querendo dizer que está inaugurando uma nova fase, né? Uma nova década, um novo som, né? Ó, sem maquiagem, tá vendo? Sem maquiagem. Então, ele estava dizendo que estava inaugurando uma nova fase, né? Mas, cara, o som mudou totalmente, era um som mais new wave. Esse álbum aqui, quem produziu foi o Roy Thomas Baker. Esse Roy Thomas Baker, ele tinha produzido nada menos que o A Night at the Opera, do Queen, o Jazz também do Queen, e o primeiro álbum da banda The Cars, que foi um imenso sucesso em 79, tá? Uma banda new wave. Então, o que ele... vou pegar o Roy Thomas Baker, que é um cara que eu já conheço, é meu amigo, e produziu petardos assim de sucesso, né? E vou fazer um álbum com ele. Cara, não deu certo. A única que estourou, né, digamos assim, na verdade chegou nos top 40, né? Foi a Clones, né? E o álbum vendeu um pouco mais do que o anterior, o From the Inside, mas assim, entrou na parada e saiu. Ficou o quê? 2, 3 semanas. E não... Mas é interessante notar que as turnês desses álbuns, o Flush the Fashion e o Special Forces, os shows lotavam. Mesmo não tendo hits, né? O único hit dessa época foi Clones, os shows lotavam. Continuava sendo um evento. Show do Alice Cooper continuava sendo um evento, né? E aí em 82 ele lança o Zipper Catches Skin. Olha só, não tem nem o nome do álbum na capa, só escrito Alice Cooper aqui em vermelho, né? Olha a foto dele da contracapa, né? Uma imagem totalmente diferente que não tinha a ver, né? Realmente são álbuns irregulares, a musicalidade caiu bastante, né? Deixa eu pegar aqui. Eu acho, cara, eu gosto muito do Dada. Tá? Sinceramente, eu gosto muito do Dada. O Dada, ele voltou a produzir, ele teve uma sequência de álbuns, do From the Inside até o Zipper Catches Skin, foram 4 álbuns, sem a produção do Bob Ezrin. Em 83, o Bob Ezrin volta na produção do Dada. Tá? E o Dada, cara, ele tem uma sonoridade um tanto diferente, mas ele tem temas muito legais, né, muito bacana, e tem algumas faixas que realmente são interessantes, são bem interessantes. Só que ele não tem divulgação nenhuma. Quando ele gravou o Dada, a Warner já tinha rompido o contrato. Ele falou, você deve um álbum pra gente, ainda, né? Você ainda deve um álbum pra gente. Então você vai gravar esse álbum, vai entrar em estúdio, o orçamento é esse, que era um orçamento baixo, tá? Vai gravar esse álbum e daí é cada um pro seu lado, né? Tanto que tem uma música nesse álbum chamada Formerly Warmer, que seria o nome de um personagem, que é, na verdade, um trocadilho com Formerly Warner, antigamente Warner. É uma despedida dele, bem irônica e sarcástica, em relação à gravadora. Cara, eu curto essa fase. Apesar que o Zipper Catches Skin e o Dada não tiveram turnês, nenhuma música desses discos foi tocada ao vivo, até hoje, nunca foram tocadas ao vivo, desses 2 álbuns, né? Até estava falando com o Zé Henrique, né, o nosso amigo em comum,
que seria legal ele fazer alguns shows, né, com esse repertório, entendeu? Baseado nesse repertório. Eu curto, mas assim, dá para entender o porquê que a popularidade caiu tanto, né? Porque realmente não era mais o Alice Cooper dos anos da primeira metade dos anos 70. Esse daí já tinha, né? Já não estava mais lá. Então dá para entender por que esses álbuns não chegaram a lugar nenhum. E depois, né, Neymar, acabou vindo um álbum que, digamos assim, ele começou a trazer o Alice Cooper de volta, principalmente, digamos assim, para aquela fase mais de hits, músicas que tocavam mais fácil no rádio, trouxe de volta aquele público que curtia mais aquele hard rock que ele fazia antigamente, que foi o Constrictor. Foi o álbum que trouxe ele de volta, digamos assim, para aquele rock and roll que ele costumava fazer antigamente. Sim. O Constrictor, né? Isso. Tanto ele quanto o Razor Fist Yell. Exato. Esses dois álbuns, veja bem, ele demorou 3 anos para ter um novo contrato com gravadora, tá? Então ele assinou com a MCA, né? Com a MCA, que não é, dizem, né, eu li numa entrevista, num artigo, não lembro agora, que a MCA não é uma gravadora muito voltada a hard rock, apesar de ter bandas, né, ou já ter tido bandas desse segmento, mas não é muito a praia deles, então eles não souberam promover, né? Mas voltando, esses álbuns, os shows lotavam. O primeiro show da turnê do Constrictor foi um show em Detroit, né, na noite do Halloween. Tá? Esse show lotou. Ele foi transmitido pela MTV americana, ao vivo, entendeu? Na época, quem abria os shows para eles era o Guns N' Roses, que era uma banda iniciante na época, né? Em 86 eles não tinham gravado ainda, né? O primeiro álbum deles, o Appetite for Destruction, é de 87. Então, eles ainda estavam se tornando uma banda conhecida. Então, o que aconteceu? O show foi um grande sucesso. A turnê desses dois álbuns foi bem, mas acabou ainda não tendo nenhum hit. Entendeu? Não gerou nenhum hit radiofônico, entendeu? Não teve um... né? Mas, assim, ele estava de volta. Os shows bem elaborados, né? A banda... ele montou uma banda muito boa, né, com destaque pro guitarrista Kane Roberts, né, e pro Kip Winger também, que acabou montando anos depois a banda Winger, né, entendeu? Inclusive o nome da banda Winger foi sugestão do Alice, né? Monta a sua banda, coloca o seu nome como nome da banda, vai ficar bom, entendeu? Então, assim... Então, foi um período muito bom para ele, mesmo não tendo hits em rádio. Tá? Aí, com o Trash, que foi lançado em 89, né, o Trash, aí sim a coisa estourou. Né? Por quê? Ele foi, né, a produção do Desmond Child, né, que era um cara que trabalhava com nada menos que Bon Jovi, né? Entendeu? Era um cara que trabalhava com Bon Jovi, com Aerosmith, com outras bandas tidas como metal farofa, né? Mas que eram as bandas que faziam sucesso. O Bon Jovi e o Steven Tyler, eles participam desse álbum, né? Participam. O Steven Tyler participa de uma balada romântica, né? A última faixa do lado 1, né? Que é isso. O John Bon Jovi para a faixa título do álbum, Trash, né? E o Richie Sambora toca em uma balada também, que é a Hell is Living Without You, né? Que também é que inclusive essa música é composta pelo Alice, pelo John Bon Jovi e pelo Richie Sambora, junto com o Desmond Child também. Então esse álbum, principalmente a Poison chegou em 9º lugar nos Estados Unidos. Fazia 12 anos que ele não tinha um hit entre as 10 mais. O último tinha sido a You and Me, de 77, que chegou em 9º lugar. Entendeu? Sim. E a Poison também chegou nessa posição. O álbum também vendeu muito bem.
emplacou 4 hits, né? A Poison, a Only My Heart Talking, a Bed of Nails e House of Fire, que é uma música da Joan Jett, né? Que ela resolveu não gravar e acabou dando a música pro Alice Cooper, né? Entendeu? Tipo, ó, de repente pode se tornar um hit com você. Sobre esse álbum, cara, eu acho que esse é o meu preferido do Alice Cooper, né? Tirando, assim, eu não sou assim aquele conhecedor extremo, eu gosto muito de Alice Cooper, né? Mas eu não sou conhecedor assim de ter toda a discografia e tal. Mas esse é um disco que eu curto muito, cara, porque esse disco ele tem um pé, para não dizer os dois pés, no hard rock daquela época dos anos 80. A gente pegar I Trust You, House of Fire, Spark in the Dark, a própria Poison, I'm Your Gun, né, cara? Outra que eu sempre, o nome é comprido, eu sempre me esqueço, cara. Que é do lado B. Nome com This Maniac's in Love with You? Esqueci o nome, cara, mas é um nome comprido. É do lado B do álbum, do disco. Também tem esse pé no. Eu acho que é The Maniacs in Love with You. Isso aí. Isso. Exato. Eu acho esse disco sensacional, cara. Eu acho sensacional esse disco. É assim, é engraçado porque se você pegar entre nós, assim, os fãs de longa data, a grande maioria vai falar, não é Alice Cooper. Entendeu? Não é um álbum típico de Alice Cooper. O teu volume baixou. O teu volume ficou baixinho. Ah, tá. Melhorou um pouco agora? Melhorou? Não, tá, não sei o que aconteceu. Ficou bem baixo o volume, cara. Que estranho. Melhorou um pouco? Não dá pra ouvir. Não? Caramba. E agora? Não? Tá baixinho, tá baixinho. Eu tenho que falar meio alto. Eu até achei que talvez fosse o meu aqui. Eu não sei, pessoal, que vocês estão assistindo, como é que tá a voz do Neymar. Pra mim tá baixo. Pra eles tá normal, beleza. Se pra eles tá normal, beleza. Tranquilo. Pra eles tá bom. É que pra mim aqui eu acho que baixou, que entrou uma ligação, eu cortei a ligação, deve ter baixado o volume mais tranquilo. Se pra eles tá normal, beleza. Pode ser isso. Tu tava falando que os fãs de Alice Cooper, ele não é um disco do Alice Cooper. Ele foge um pouco das características, né? Acho que era isso que tu queria comentar. Os fãs assim, da década de 70, né, que acompanham ele desde da década de 70, não consideram o Trash um grande álbum, um álbum fundamental. Mas assim, eu sempre coloco nos fóruns, nos grupos, eu tenho um grupo do Alice Cooper no Facebook, né, chama The Legendary Alice Cooper, é um grupo meu do Facebook. Eu sempre coloco lá, quando aparece o assunto, que se não fosse o Trash, a gente não teria Alice Cooper hoje em dia, cara. Sabe? Ele foi, apesar de não ser aquele Alice Cooper teatral que a gente costuma conhecer desde Ballad of Die Fry, de 71, outras músicas como Halo of Flies, também do Killer, sabe? Mesmo não sendo Gutter Cat versus do Schools Out, mesmo não sendo esse Alice Cooper teatral, cara, se não fosse o Trash, onde estaria o Alice Cooper hoje, você entendeu? Foi o álbum que resgatou a carreira dele. Resgatou a carreira dele. Vendeu quase 3 milhões nos Estados Unidos, vendeu muito mundo afora. A turnê foi um sucesso muito grande, entendeu? Poison é considerado o maior hit da carreira dele até hoje, entendeu? Então a gente não pode falar. Você pode até gostar muito do álbum, mas não pode achar. No caso, eu falo dos fãs mais tradicionais, tá? Eu particularmente gosto do Trash. Eu gosto. Mas eu não troco um Billion Dollar Babies por ele, por exemplo. Entendeu? Sim, claro. Entendeu? Mas é um álbum fundamental.
O álbum que vem na sequência, que é o Hey Stupid, e até o pessoal do Alma Hard está falando aqui, que o Trash e o Hey Stupid jogaram ele para a nova geração, e é verdade, muita galera assim que não conhecia o Alice Cooper, né? Se a gente pegar o Hey Stupid, por exemplo, o Hey Stupid apareceu o Alice Cooper no show do Alice Cooper no filme No Wayne's World, acho que é o Quanto Mais Idiota Melhor, eu não lembro se é o 1 ou é o 2. Isso, o Hey Stupid. Então, aí tem Stevie Vai, tem Joe Satriani na mesma faixa, né? A Feed My Frankenstein. Então, é um álbum que, como bem o pessoal do Alma Hard comentou, são 2 álbuns na realidade, né? Apesar de eles serem um pouco diferentes, eu acho o Trash mais hard rock e o Hey Stupid, apesar de ter essa pegada hard, ele já tem um lado um pouco mais, digamos assim, um pouco voltado para o heavy, né? São 2 álbuns fundamentais para trazer o Alice de volta, como mesmo dissesse, né? Olha, eu particularmente prefiro o Hey Stupid muito mais do que o Trash, entendeu? Muito mais. Assim, eu acho que todas as faixas do Hey Stupid, com exceção da Poison, que é excelente, na minha opinião, o Hey Stupid, acho que ele é mais bem produzido, ele tem uma sonoridade que a mim agrada mais, mesmo porque ele foi produzido pelo produtor do Queensryche, né, o Peter Collins, que era o produtor do Queensryche, né? Apesar disso, eu acho que ele forma uma dobradinha com o Trash. Aliás, a gente pode falar isso também da carreira do Alice. Ele lança álbuns meio que em dobradinha, tipo Welcome to the Goes to Hell. Entendeu? Lace and Whiskey e From the Inside. Constrictor e Razor Fist and Hell. Trash e Hey Stupid. Porque a maioria das coisas do Hey Stupid tem a mesma temática do Trash. Relações, sabe? Verdade. Relações amorosas e sexo. Tá? Que é o tema que permeia todo o álbum Trash. E no Hey Stupid, só 3 músicas não seguem essa temática. A própria Hey Stupid é uma delas, né? A faixa final, a Wind Up Toy, né? E a Hurricane Years. São as únicas 3 faixas desse disco que não falam de sexo. Você entendeu? Mas eu sonoramente... e tem uma coisa também que eu gosto muito no Hey Stupid, que ele retoma aquela coisa teatral. Você pega Dangerous Tonight. Dangerous Tonight é uma música muito teatral. Entendeu? E é o que me cativa assim, mais no personagem dele, entendeu? Esse tipo de interpretação. Então é a minha faixa favorita nesse disco, entendeu? Tem 3 baladas maravilhosas também, né? Que são a Burning Our Bed, a Might As Well Be On Mars. Pra mim aquela é puro Queensryche. É uma espécie de Silent Lucidity, aquela música, né? E a Die For You, né? Que também é uma mega balada, né? Então é um disco que eu gosto muito. Da fase Sony, né? Sony Music, Epic Sony Music, é o meu álbum favorito dele. Uhum. Agora, Neymar, como eu já estava prevendo, né, a gente está fechando 1 hora aqui, não vai dar para a gente falar de toda a carreira do Alice Cooper. Eu já queria perguntar se tu está disponível para mais para frente. Daqui um mês a gente fazia a segunda parte, a gente falar do ano 2000 para cá. Mas para a gente encerrar essa primeira parte, tem um álbum, e como tu disseste assim, o Alice sempre lançou dobradinhas, né? Só que esse álbum que ele lançou, ele é um álbum assim que a gente não consegue fazer uma ligação, porque ele é diferente do Hey Stupid, e ele é bem diferente do que veio no Brutal Planet, que é o próximo álbum que viria depois dele, que é um álbum mais pesado, sombrio, até uma pegada mais moderna, a gente pode chamar assim, até em certos pontos meio industrial, uma coisa meio industrial inserida na música do Alice Cooper, claro, guardadas as devidas proporções, né? Que é o The Last Temptation, que é um álbum, cara, que tem uma pegada anos 70, principalmente em algumas faixas. Por exemplo, Sideshow. Sideshow é uma faixa que podia estar naqueles discos primeiros lá do Alice Cooper, porque ela tem aquela vibe anos 70, né? Então, ele é um disco que ele foge dos dois. Ele foge tanto do Hey Stupid quanto do Brutal Planet que viria depois. Como é que tu poderia analisar pra gente o The Last Temptation, cara? Que tem uma faixa ali, eu até tô com ele aqui, cara, que eu separei, a faixa...
You're My Temptation, pra mim, é que música sensacional, cara. Que música sensacional. Desculpa, qual que é? Cortou pra mim. Qual música? You're My Temptation. You're My Temptation? Ah, tá. Uhum. Seria a música tema, a música do tema central desse álbum, né? Cara, realmente, o The Last Temptation, se você ouvir o Hey Stupid, o finalzinho da última faixa do Hey Stupid, tem uma voz dizendo Steven. Se você pegar a Wind Up Toy, que é a última faixa do Hey Stupid, tem uma voz de criança dizendo Steven, já pronunciando, prevendo o tema que viria a ter o The Last Temptation, que é o Steven, que é o personagem criado para o Welcome to My Nightmare de 75, o personagem central daquele álbum, tá? Já na fase adulta, tendo que resistir às tentações. Entendeu? Até na época foi lançado uma trilogia de gibis, não sei onde está guardado, são 3 gibis, né? Que foi, inclusive, teve tradução para o Brasil. O The Last Temptation também foi o último álbum para a Sony Music, não teve turnê, mas teve shows no Brasil, de novo, a coincidência, né? E realmente, ele não é um álbum parecido com o Hey Stupid, não parece com o Trash, ele é um álbum mais voltado ao lado espiritual, tem muita referência à religião, a própria faixa que você citou, You're My Temptation, tentações baseado em tentações de Cristo, você entendeu? Uhum. Parece que não, mas tá muito ligado, ele estava numa fase que ele estava voltando a se interessar pelo lado espiritual. Então, e tem muito disso nesse álbum. Tanto que a faixa final parece um julgamento, né? A faixa final, a Cleansed by Fire, né? Elas são questionamentos morais até o final, né? Então, eu gosto desse álbum, mas assim, voltou a ter uma teatralidade legal. Tem uma faixa que eu gosto muito, que é a Stolen Prayer, que tem o vocal de fundo do Chris Cornell, né? Participação do Chris Cornell. É um álbum muito legal, muito bacana, mas realmente ele destoa dos outros dois. Ele foge dos outros dois e também não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, tem pouco a ver com em seguida, que é a segunda parte, né? Tu disseste que não teve turnê para esse álbum. Não. Teve alguns shows aqui na América do Sul. Mas tem um álbum ao vivo logo depois desse, não tem? Teve um álbum gravado em 96, lançado em 97, Velas. A Fistful of Velas. Me fugiu o nome agora do álbum, cara, mas é um ao vivo que até o Slash toca. Ele foi gravado numa cantina do Sammy Hagar. É um lugar pequeno. Isso, Caboabo, tá? Isso aí. Caboabo. Propriedade do Sammy Hagar. O Sammy Hagar toca na Schools Out, que é a faixa de abertura desse disco. O Slash toca em 3 faixas. E tem o Rob Zombie também que participa. É engraçado, porque assim, esses shows foram feitos em 96, né? Em 96, o Scorpions chamou o Alice Cooper para acompanhar a banda nos shows que ela vinha fazendo. Entendeu? Eles tinham começado uma turnê que não estava dando muito certo, e eles chamaram o Alice Cooper para acompanhar a partir de um determinado momento. E diz que alavancou os shows, entendeu? Que alavancou a procura pelos shows dos Scorpions. Foi uma turnê que eles revezavam quem abria e quem fechava à noite, entendeu? E nessa turnê, que não foi de promoção de um álbum, porque o The Last Temptation era de 94, esses shows foram feitos em 96, e não dava, então não dá para dizer que foram shows de promoção do álbum, né? Mas acabou servindo de pretexto para gravar o A Fistful of Alice, né? Que é um álbum ao vivo, na minha opinião, um álbum
muito bom ao vivo dele. Melhor do que o primeiro dos anos 70. Né? Eu acho. Neymar, como eu te falei, né, a carreira do Alice Cooper é extensa pra caramba, né? A gente agora parou aqui em 94, como tu disseste, esse álbum é de 94. O próximo álbum do Alice só viria em 2000, que seria o Brutal Planet, né, o álbum de estúdio. A gente já são 8 horas, então eu queria te agradecer, a gente já combina aqui, já deixa acertado que vai ter uma próxima parte, né, pra gente falar do ano 2000 para cá, e também para te poder mostrar itens da tua coleção, que tem aí, que são raridades, coisas bacanas sobre Alice Cooper, algumas curiosidades sobre a carreira, porque como é tão extensa, né, cara, sempre tem alguma coisa que acaba ficando de fora. Então, vamos terminar aqui essa nossa primeira parte, englobando até o Last Temptation, né, do início da carreira até o Last Temptation. E querendo já de pronto te agradecer, deixar esse espacinho final aqui para te fazer o teu merchan aqui, né, cara, das tuas aulas. Fica à vontade aí, cara. Cara, então, eu queria aproveitar, deixa, né, não tem a ver com o tema, mas dizer que eu sou professor de inglês particular, eu dou aulas online, né, então se alguém precisar de aulas de inglês, né, aulas online, então pode ser de qualquer parte do Brasil, tá? Entre em contato comigo aqui no Instagram, né? Ou no Facebook, Neymar Seco, tá? E, de repente, algum vocalista, né? Que queira aprender a cantar direitinho as letras das músicas, ou, né? Entre em contato comigo que nós podemos proporcionar essas aulas de inglês online para quem tiver interesse. Ok? Obrigado aí pela deixa. Obrigadão mais uma vez, Neymar, pela aula aí, né, cara? Até vamos agora só aguardar o próximo, que são dos anos 2000 para cá. Obrigadão a todo mundo que assistiu. E assim que a gente combinar uma data aqui, eu já divulgo aqui pra gente. Provavelmente lá por abril a gente já mata essa charada aí pra gente matar a carreira de Alice Cooper. Mais uma vez, obrigadão, Neymar, e obrigadão a todo mundo. Eu que agradeço. Assistiu, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço da oportunidade do meu ídolo. E, né, foi um grande prazer falar com você. Valeu? Grande abraço, cara. Obrigadão. Valeu. Boa noite a todo mundo aí, pessoal. Grande abraço. Valeu. Todo mundo aí, valeu.